sou Jéssica Ketny e esse é o meu, o seu, o nosso KetnyCast. E esse é o nosso segundo episódio. E nada mais, nada menos, a minha convidada de hoje é a Ágata, a famosa Rapunzel, blogueira de Arapiraca. Seja muito bem-vinda. Oi, Jéssica. Eu que agradeço pelo convite. E assim, gente, já estava até com saudade, porque eu vivia gravando aqui ano passado e esse ano a gente fez poucas gravações. Quando você anunciou seu podcast, eu achei o máximo, achei a ideia incrível, principalmente porque você era muito do bastidor, era muito dos detalhes, e agora você resolveu botar a cara e dizer, peraí, que agora eu vou fazer o meu podcast. Então, assim, quando eu vejo uma mulher se empoderando, quando eu vejo uma mulher tomando a frente, tendo voz, isso para mim é gratificante. Então, também receber o convite para ser a segunda convidada, o segundo episódio, é muito bom, de verdade. Então, agradeço bastante pelo convite. Eu que agradeço por você ter aceito esse convite, né? Porque, como eu já tinha dito no meu primeiro episódio, que a Gabi foi a primeira, eu, assim, fiquei muito grata por participar do Liberte Livre, Sim, da Batalha das Empreendedoras, e foi dali que tudo começou. Porque já havia essa necessidade, né, de aparecer. Mas eu sempre fui muito dos bastidores. Eu nunca queria estar aparecendo. Eu sempre fui boa de fazer os bastidores. Agora, para aparecer... já era mais difícil. Já era mais difícil. E por que você achava que tinha essa necessidade de você aparecer? Para, de fato, ter um rosto, um representante, assim, o estúdio em si? Sim. Ou você tinha essa necessidade para até, como é que eu posso falar? Posicionar? Não, porque aqui... Como a gente trabalha com mídia e com tudo mais, teria que ter um rosto feminino. Não pode deixar o rosto feminino de fora, né? É. A gente tem um Jean nos representando no lado masculino, que também está criando o podcast dele, mas ainda não lançou, mas vai lançar. E eu tinha essa necessidade de ter um também, de aparecer, mas sempre naquela coisa, meu Deus, oh meu Deus. Com vergonha, né, Com Jéssica? vergonha, mas a partir daquele momento que a gente foi fazer aquelas gravações, foi o pontapé, foi a chave, a virada de chave, vamos dizer assim. Que coisa boa, minha gente. Olha, Jéssica, você não sabe, você não tem noção, eu acho, não tem dimensão do quanto ouvir isso é gratificante. Porque às vezes nós fazemos projetos, colocamos ideias, porque a ideia, né, ela nasce na nossa mente, e aí nós queremos colocar em prática. E muitas das vezes tem todo um obstáculo, tem várias dificuldades para que aquela ideia ela realmente se concretize. Sim. E ver que uma ideia que nasceu no seu coração, ela se concretizou. E além dela ter se concretizado, ela alcançou pessoas, vidas, mulheres, que vêm com um depoimento depois de dizer, foi depois dali que eu tomei um pontapé, foi depois dali que eu falei, eu posso, foi depois daquela situação, daquilo que eu vivenciei, de fato, que eu vi o meu potencial. Então, quando às vezes Deus me dá ideias, ou me direciona, ou alguma coisa arde no meu coração para fazer... Como a Batalha das Empreendedoras, de início eu não entendi. Eu não entendi o porquê que veio aquela ideia, que o meu coração ficava todo dia, faça, faça, faça. E eu dizia, Deus, mas é muito difícil, porque você viu que foi uma coisa muito complexa. Eu falava, Senhor, quem é que vai topar gravar tudo isso, ter toda essa estrutura de gravação? Quem é as mulheres que vão se disponibilizar, tá sendo assim gravada, passando por desafios, porque não é todo mundo que quer mostrar as suas fraquezas, todo mundo só quer mostrar o lado bom, né? Que a gente está acostumado num mundo assim hoje em dia. Enfim, eu falei, quem são os parceiros que vão topar? E foi incrível como Deus providenciou tudo de forma, assim, contada, mas com o necessário. E com o necessário aconteceu, sabe? Então, mas que foi uma ideia que consequentemente, ela conseguiu alcançar outras pessoas, fazer network entre pessoas que estavam lá, que eu vi, trazer encorajamento para mulheres, tá entendendo? Trazer posicionamento para outras pessoas, destravar mulheres, como teve umas participantes que depois vieram dar depoimento de como aquilo destravou elas e de como elas choraram quando chegou em casa, dizendo... Se eu passei por isso, assim, por essa pressão, por essas provas, encarei 4 câmeras na minha cara ao mesmo tempo,
Então eu posso. Então, assim, saíram com um sentimento de que eu posso. Então, ver que você, quanto a pessoa que estava responsável por toda a estrutura de câmeras, mesmo assim, você não gostava de aparecer e ver que você, depois disso, disse, foi através disso que foi um pontapé para eu dizer, eu vou fazer, eu quero fazer. Isso incentivou. Então, para mim, como a pessoa que estava, vamos dizer, liderando à frente, eu e Gabi, estava ali junto, desde o início, correndo atrás de tudo, é gratificante. E, assim, para mim, não tem dinheiro que pague. Então, às vezes, Jéssica, a gente não entende o porquê que Deus nos chacoalha, por que Deus nos move, por que Deus me espreme a gente de uma forma que a gente fica, por que eu tenho que fazer isso? Qual o motivo? Às vezes não é para a gente, às vezes são para pessoas que precisam daquilo, porque às vezes Deus tem propósito na sua vida, mas através do projeto Ele disse, eu vou usar para... não só a sua, mas outras mulheres que estavam lá. Então, hoje eu vendo isso, ouvindo esse depoimento, eu só tenho a agradecer a Deus. Fácil não é, porque você acompanhou, você estava lá, viu que a gente endoidava, pirava a cabeça. Foi luta, mas foi muito gratificante. Depois que tudo terminou... A gente ficou um mês de repouso, tentando descansar, porque assim, foi pressão, minha irmã. Ai, mas foi tão lindo, tão maravilhoso. Quando terminou, todo mundo chorando, todo mundo pulando, gritando. Foi, minha gente. E foi uma sensação maravilhosa. Mas assim, é só gratidão mesmo que eu tenho pelo KeyCast, por você, por estar à frente e dizer, eu quero, vamos abraçar esse projeto. Principalmente você como mulher, e viu tanta mulher começando a empreender que precisavam ter aquele... vamos dizer, aquele incentivo, aquela motivação. Então, para mim, gente, a palavra que define, gratidão. Por tudo. Pelos obstáculos, pelas pessoas que abraçaram, pela ideia que se concretizou, por Deus ter feito o reboliço, mas Ele usou da forma que Ele usou. E é uma coisa que a Gabi sempre fala. Estava quem tinha de estar, recebeu quem tinha de receber, a porção de conhecimento, de motivação, do que for. Mas tudo é conforme Deus sempre planeja e a gente executa. Então, só gratidão, minha gente. Com certeza. Ambas partes, né? Mas, só gratidão, porque, assim, foi tudo muito bom, foi tudo muito lindo. Uma experiência nova, né? Que foi o primeiro projeto grande da gente. E, assim, saiu tudo maravilhoso. Para o primeiro projeto, para mim, a gente se saiu super bem. Então, eu só tenho a agradecer a Deus. Conheci várias mulheres, cada uma com a sua história para contar. E só foi tudo lindo, tudo maravilhoso e muito gratificante trabalhar com todas elas. E quando será o próximo? Mulher! Ai, meu Deus do céu, gente. Eu já estava pensando na segunda temporada, só que aí vamos devagarzinho. Né? O que é que eu estava pensando? A gente poderia até chamar as convidadas e tentar trazer para aqui, para fazer a mesa, uma mesa de podcast, né? Claro que todas são 8, né? Então, assim, aí a gente teria que ter um outro local. Não, mas aí botava os banquinhos, a gente improvisa. Tudo dá para improvisar. Para tudo tem jeito, menos para morte. Tem um local, tem a mesa e tem câmera. A gente faz acontecer. Pronto. Mas assim, a gente poderia... Sim. Fazer uma reunião, porque aí você lançaria o seu próximo episódio, né? Já é uma ideia que eu estou dando aqui. Porque você lançaria, por exemplo, seu terceiro episódio ou seu quarto episódio com as meninas. E aí você falava um pouquinho da sua experiência. Eu até comentei também com E você com poderia a Gabi, perguntar às meninas. Chamar as meninas para saber o que cada um adquiriu de experiência. Né, nesse programa, né? Nesse reality. Porque eu tenho certeza que elas adquiriram muita coisa. E por incrível que pareça, Jéssica, quando eu tive essa ideia, que ficou assim, palpitando no meu coração, foi logo após o evento que a gente fez em dezembro de 2024. Até o KeyCast participou, que fez os takes, fez as gravações e levou um cenário. Que era o cenário com a banquetinha, com o microfone, para que as participantes do evento pudessem tirar foto, gravar e até ativação de marca para o KeyCast. Foi no Planetário. E a gente fez no Planetário. Aí, quando a gente fez aquele evento,
Logo após, né, eu tinha até passado por a perda do Instagram, estava me movimentando, aí veio essa ideia de dizer assim, 2025, para o Liberta Livre tem que vir algo diferente. Então, veio isso por vários dias no meu coração. Reality, empreendedorismo feminino, porque quando a gente fez aquela movimentação em dezembro, eu percebi que um público bom dali eram mulheres que estavam começando a empreender. E que foram para adquirir conhecimento de marketing, posicionamento de imagem, vendas, tudo isso, saúde mental da mulher que trabalha. Enfim, então eu percebi que a busca por esse tipo de conteúdo foi das mulheres que estavam começando a empreender. Então, a partir dali eu preciso fazer algo para o Liberta que seja voltado para essas mulheres. E aí foi quando veio a ideia. Só que, por incrível que pareça, para você ver como são as coisas, quando foi no início do ano que eu e Gabi estávamos conversando, e eu contei a ideia como seria, basicamente... ela falou assim, nossa, que ideia interessante, vamos fazer acontecer. A gente tem que fazer. Então, uma foi juntando ideia, a outra foi dava outra ideia, e juntava e casava, até que a gente chegou e disse, vamos fazer um reality com mulheres que estão precisando de um empurrãozinho para começar a empreender, né? Para não começar, porque muitas já empreendem, mas que seja assim um incentivo a mais. Tanto no prêmio, uma premiação, como o conhecimento, que é muito importante, a gente fazer provas e tudo mais. Então... Por incrível que pareça, Jéssica, a gente viu uma matéria e a matéria falava que uma das tendências para 2025 era o reality show, que alguns influenciadores, algumas pessoas já vinham fazendo, né, de forma pelo celular, de gravar, de montar, de pegar uma casa, de botar um monte de gente e fazer estilo um reality. Sim. Mas era uma das tendências. Aí eu falei, Gabi, olha a confirmação. Olha a confirmação. Então, assim, nisso aí a gente também já está junto com a tendência que é agora para esse ano de 2025. Então, também não vai ser à toa. Então, o Liberta também nunca fez, o KCast também nunca fez um reality. Então, para a gente, vai ser, assim, uma coisa nova, uma inovação e que com propósito, que é ajudar. Que é, no final, ainda ajudar e beneficiar alguém. Então, tudo com um propósito. Então, tem tudo para dar certo. E aí foi quando ela disse, mulher, então agora aí é só confirmação, que a gente tem que botar esse projeto para frente. Então, desde do final de janeiro até o dia da batalha, eu e ela não parou. Não parou, minuto, nem nos nossos patrocinadores, sonhos. Atrás de tudo, de toda a organização. Tudo, gente. E eu sou muito criativa, eu e a Gabi. Então, assim, Jéssica, tem uma coisa... Gente, é porque eu falo demais e a Jéssica sabe. Eu acho que a Jéssica nem liga, já está acostumada. Já estou acostumada, ela fala pelos cotovelos. Ela via eu gravando aqui antes, então ela já percebia que quando eu vinha gravar, eu não deixava nem minhas convidadas falar. Mas, enfim, assim, voltando ao assunto, né? Quando você fala assim que eu e Gabi correu atrás de patrocínio e tudo mais, o que é que eu penso? Eu e Gabi é muito do lado criativo. Por exemplo, a gente pegou uma tarde e a gente desenvolveu todas as provas. A gente pegou outra tarde, a gente desenvolveu um cronograma tipo de postagem que a gente não conseguiu executar por N motivos, né? Que também não vai vir o caso agora. Mas assim, que se a gente tivesse seguido todo aquele cronograma, teria dado um boom, um impacto bem maior. Enfim, então a gente é muito do criativo. A nossa mente, ela funciona assim. Bora, me der o que para a gente criar aqui? É o que para a gente fazer aqui? A gente é do criativo. Aí, quando partiu para a parte do pedir patrocínio, apresentar o projeto para pedir, a gente já não é muito dessa parte. Mesmo assim, você viu que a gente ainda conseguiu desenrolar, que foi lá, que fez essa conexão com o nosso patrocinador, que na verdade, todos os patrocinadores já eram pessoas que confiavam no nosso trabalho e que já tinham uma parceria com a gente. Então, assim, isso facilitou, porque eram pessoas que confiavam já no nosso trabalho. Mas, para dizer que é fácil, não foi fácil. Não foi fácil. Muita coisa saiu do controle, porque, assim, coisas que eram combinado e acordado, a gente teve que mudar a rota, a gente teve que se refazer, a gente teve que fazer os ajustes. Como eu acho que tudo na vida, né? Como tudo na vida. A gente planeja, mas sempre sai alguma coisa fora da rota. E aí a gente teve que se reinventar. Então, assim, quando você fala que foi muito boa a batalha, para mim e para a Gabi também eu tenho certeza que foi uma experiência que ela disse assim para mim no final, Rapunzel, se a gente deu conta de fazer um negócio desse sozinha, minha irmã,
Imagine se a gente tivesse condição, imagine se a gente tivesse mais estrutura. O que a gente não fazia nessa cidade? Falei, Gabi, pior que é verdade. Porque a gente não ficou assim, Jéssica, só com uma parte. Não, a gente pensou em tudo. Desde a seleção, desde as postagens, desde os criativos de vídeo, tudo local, quem vai ficar responsável nisso, comida das meninas, tudo. E aí, assim, acaba que a gente... Foi um desafio, na verdade. Foi um mega desafio que eu já tinha passado por esse mega desafio na minha campanha eleitoral ano passado. Sim. E acabei me sobrecarregando. E depois você vai falar sobre isso. Como foi que você se decidiu se candidatar, né? E aí, assim, hoje eu estou tomando até mais cuidado. Por exemplo, quando você pergunta, vem a segunda temporada, eu já estou tentando tomar mais cuidado, porque a gente quer muito esse estilo, acho que é o Tubarão que fala, que é essa personalidade de fazer, de tá. A gente acaba, às vezes, até passando por cima até dos nossos limites. Assim, eu quero fazer, eu vou fazer e faço e pronto. E no final a gente consegue. A gente consegue fazer, consegue entregar, consegue dar resultado. Beleza. Mas a gente fica tão sobrecarregada, minha irmã. Então, assim, também eu estou aprendendo agora, né? Eu acho que foi até um processo de autoconhecimento essa batalha, para eu me frear, assim, um pouquinho. Acho que tudo que a gente vai começar, a gente fica se cobrando. Porque até mesmo para começar esse podcast, eu me cobrei muito. Eu fiz o meu primeiro vídeo, desapareceu. Eu disse, pronto, já não vou fazer mais não. Meu Deus. Foi desapareceu o vídeo, cadê o vídeo? Meu Deus do céu, Vitória, vou fazer mais não, amanhã você vai. Bora fazer outro. Porque a gente queria fazer um vídeo de abertura. Fiz um, fiz dois. Não deu certo, o vídeo desaparecia. Eu digo, meu Deus do céu. Eu digo, olha, vai sem vídeo, vai assim mesmo, bota a cara a jogo e acabou. Bora, faz. Pronto. Aí deu certo. Aí deu certo, pronto. Estamos aqui, né? Gravando o segundo episódio. Ai, Jéssica, eu tô tão orgulhosa de tu, mulher. Porque quando a gente chegava aqui, a Jéssica era mais caladinha, ela mais na dela, era muito introvertida, né? É. Então, assim, ela ajustava, ela ajeitava, ela se preocupava com a organização, se tá saindo bem a filmagem, como é que tá sendo aí. Só cuidava, ó, vocês querem um café, vocês querem uma água, vocês querem... Ela é muito receptiva, então ela tem isso, esse lado humano dela. E aí, mas é como você diz, já a vontade já vinha, a necessidade já vinha de eu ter o meu espaço, de eu ter minha voz, de eu botar a minha cara, das pessoas me verem, ligar o Kcast, ter agora o Cateringcast e ligar você, a Jéssica, de ver a mulher que você é, as qualidades que você tem, a potencial que você tem. Então, assim, gente, quando eu vi o podcast, eu fiquei, meu Deus, a Jéssica, que demais. Então, assim, até parabenizei, viu? Porque não é todo mundo que vai gravar podcast e tudo mais, ou até apresentar, que tem essa tranquilidade. Você tem essa tranquilidade, você sabe lidar com o seu convidado. E olha que você está começando. Imagina, gente, daqui um ano essa mulher, como é que ela vai estar, hein? Diz. Espero que bombando, né? Aprendendo cada dia mais. Porque eu acho que, assim, cada episódio que você grava, você aprende mais. É uma escola, né? Na verdade. É uma realidade que todo mundo aprende de grãozinho em grãozinho e a gente chega lá. É verdade. Então, acho que a gente vai se aprimorando cada vez mais. E vai gravando, ganhando intimidade com as câmeras. E até eu queria saber de você, como foi que tudo isso começou, como foi que a Ágata virou a Rapunzel de Arapiraca, né? Começou a gravar, tem os dias bons, tem os dias ruins, né? Que eu até queria saber de você, como é nesses dias. Não estou a fim de gravar hoje, não quero aparecer, porque eu acho que todo mundo é ser humano e tem dias que, meu Deus, a gente não quer aparecer. E como é que fica? Então, Jéssica, eu comecei lá atrás, em 2017. E, na verdade, quando eu comecei a gravar os meus vídeos na internet, eles eram vídeos mais voltados para opiniões que eu tinha sobre algumas coisas. A forma com que eu falava virava humor. Então, assim, eu pegava situações que eu via, que eu não concordava, e às vezes eu falava de uma forma que eu falava tão, assim, ignorante, que é o meu jeito de falar. Às vezes o povo pensa que eu estou brigando. Mas isso aí veio da minha criação, com a minha mãe, todo mundo é assim lá em casa. Então, às vezes a gente está falando e o povo está pensando que a gente está brigando. Então, quando eu comecei a fazer esses vídeos, eu percebi que existia milhares de pessoas que se conectava com o que eu falava, que concordava com a minha ideia. Então, no início, quando eu comecei e as pessoas levavam isso como humor.
E, de fato, era humor. Por quê? Porque eu pegava algo para fazer uma crítica, mas eu criticava, descia a lenha, principalmente em causa de homem safado, homem que não respeita a mulher, um homem que se acha, enfim. Acho que por conta de relacionamentos também, e aí a gente vai acumulando as nossas vivências e acaba desabafando. Sim. Então, no meu caso, era uma forma de desabafo. Era uma forma de desabafo e era uma forma que hoje, com a idade que eu estou, com a maturidade que eu estou, falando há 7 anos, né? Talvez naquela época era uma forma de eu sair da minha realidade. Vamos dizer assim, que até hoje eu acabo fazendo isso. Então, estou passando por N problemas, estou passando por toda situação, está aqui dando errado. E eu pegava aqui, era uma forma que eu desabafava, era uma forma que eu falava o que eu estava sentindo, que eu encontrei para me expressar, para falar de tudo que eu pensava, de tudo que eu sentia. E eu dizia, eu não estou doida, minha gente, não é só eu que vejo isso, não. E acabou que quando eu comecei a postar, muita mulher. Inclusive, até hoje, o meu maior público é mulher. Então, no início, todas as mulheres, eita, diva, amei, e não sei o que, posta mais vídeos, eu sou sua fã, dizia, minha gente, eu tenho fã. Isso, para mim, foi assim, tipo, o auge. As pessoas começaram a dizer que eram minhas fãs. Então, eu disse, eu tenho fã. E aquilo fazia com que eu gravasse mais, e gravasse mais, e gravasse mais. Então, e aí, desde o começo, nunca foi fácil também, assim, para mim. Logo em seguida, acho que com 1 ano e pouco, quase foi 1 ano e meio, que eu já tinha começado, engravidei do Joca. Não foi uma gravidez planejada, era um relacionamento que eu estava ali ainda no início. Mas, enfim, disse, não, vamos ver se dá certo e vamos tentar. E aí foi quando eu disse, eu preciso trabalhar com isso. Na época, eu ainda gravava vídeo, fazia conteúdo, mas eu trabalhava de carteira assinada, eu trabalhava no centro. Sim. Então, eu não gravava com o meu celular, porque o meu celular... Eu não tinha o celular que eu tinha, foi que eu tinha ganhado, roubaram. Aí, uma seguidora minha, porque eu já tinha visto vários vídeos meus, gostou, e disse assim, eu vou lhe dar um celular, que é bem velhinho, que tem aqui em casa, mas só para você não parar de postar vídeo, porque eu amo assistir seus vídeos. Então, quando eu pensava em desistir, aí Deus vinha e usava as pessoas para que eu não desistisse. Então, assim, eu não focava na minha dificuldade. Sim. Eu não focava na minha realidade, no que estava querendo fazer eu parar. Eu focava sempre nas pessoas, como foi essa situação. Então, assim, aí a minha seguidora me deu esse celular e eu voltei a gravar. Aí, na época, eu não ganhava dinheiro. Então, eu gravava o que eu pensava, gravava minhas resenhas, gravava o meu jeito de ser, minha loucura, e via as pessoas gostando do meu dia a dia, das minhas doidices, eu sendo eu. E eu não tinha filtro, eu já não tenho hoje, né? Mas também no tempo eu não tinha, era 0 filtro, minha gente, eu falava tudo. Enfim, e muita gente se conectava. Então, aí eu disse, eu vou trabalhar, vou começar a trabalhar. Comecei a trabalhar no centro, na época, e era vendedora. Eu levava muito seguidor, ia lá na loja me ver, levava lembrancinha para mim, levava presente. E eu comecei a dizer, meu Deus, eu comecei a ver que as pessoas gostavam de mim. Aí, quando passou o tempo que eu engravidei, eu disse, não, vou precisar sair porque eu não vou ter como conciliar a gestação e estar trabalhando aqui, né? Tipo, cumprindo horário. E aí, eu saí da loja e comecei a focar em trabalho. Aí foi quando lojas de criança começou as parcerias. Aí me chamaram. Eu estou vendo que você faz vídeo, você tem bastante seguidor. E olha, na época eu tinha 20 mil. Foi lá quando eu comecei. Acho que assim foi bem rápido que eu bati meus 20 mil seguidores, porque eu tinha mais constância nos vídeos. Todo dia, quase todo dia, eu pegava uma situação que acontecia. No meu dia, eu já gravava um vídeo. No outro dia, acontecia outra situação, eu gravava um vídeo com aquilo. Ou seja, eu pegava, fazer do limão uma limonada. Eu pegava o que acontecia no meu cotidiano. Eu tenho que aprender a fazer essa limonada. E a coisa é simples. Sabe, Jéssica? Eu pegava coisa que acontecia ali no meu dia, Sim. Eu postava. Eu pegava uma situação que eu estava passando com o meu paquera, o meu ficante, eu postava. Eu pegava uma situação que aconteceu com alguma amiga minha que ela me contou e, de acordo com o que eu pensava, eu levava para a rede social. Mas, assim, eu tinha mais constância na época, porque era uma forma que eu queria, assim, desabafar mesmo, falar. E acabou dando muito certo. Então, quando as parcerias começaram a me chamar, e eu vi assim, poxa, dá para ganhar dinheiro, sendo eu fazendo o que eu gosto. E eu comecei a ir para as lojas.
No início, como você falou, nada no início é tão fácil assim. Hoje, se você vê uma propaganda minha, as pessoas dizem assim, minhas seguidoras antigas, ai, como eu estou orgulhosa de ver como você evoluiu. Mas é porque no início, eu ia sendo eu não pensava em falar, ter cuidado com alguma palavra, enfim, eu ia sendo eu, porque na minha mente não era tão tudo trabalho. É uma escola, você vai aprendendo, tudo é um E começo. a gente sabe que no começo, as pessoas também não levavam a sério como um trabalho. Sim. Hoje a gente está sendo mais valorizado, hoje a gente está sendo mais respeitado, porque as pessoas entenderam que o digital, ele é um mundo. O digital, ele faz negócios. E empresas hoje, às vezes, se sustentam por conta do digital. Então, na época, quando eu comecei, não tinha tanto isso. Então, nem eu levava tão a sério como se fosse realmente ali um trabalho. Mas eu sabia que aquilo ali dava um retorno para quem me contratava. Sim. Então, eu ia do meu jeito, eu ia da minha forma, eu gravava e começou a dar certo. E eu comecei a pegar parcerias e, graças a Deus, foi fluindo. E assim, Jéssica, até hoje. Então, quando você diz, Rapunzel, foi fácil? Não foi fácil. E quando você diz, Rapunzel, e naqueles dias que você diz assim, eu não quero aparecer, Sim. eu não quero postar. Enfim, o que é que eu quero lhe dizer? O que é que eu quero trazer hoje aqui para você? Que, de fato, eu vinha pensando esses dias. É que no início, Jéssica, eu não sei se porque eu não tinha tanta maturidade, eu era mais imatura. Então, no início, se eu estava com dor de cabeça, eu dizia para os meus seguidores. No início, se eu brigava ou discutia numa relação, eu não estava bem, eu levava assim, eu não dizia tudo, mas assim, gente, eu não estou bem assim. Às vezes, eu até tirava onda. Por exemplo, as pessoas gostavam muito de mim porque eu tirava onda da minha própria desgraça. Sabe aquele povo que tudo ele faz uma graça? Sim. Eu sou assim, só que eu não sou tanto. Antigamente eu era mais. Então, eu tentava levar para a rede social aquilo que eu estava passando de ruim, mesmo nos dias ruins, que eu não queria aparecer. Às vezes eu aparecia só para mostrar assim, gente, parece que quando não tem que piorar, aparece alguma coisa e piora. E vocês não sabem o que aconteceu comigo. E, às vezes, pela forma que eu levava, as pessoas acabavam rindo, descontraindo, e eu acho que até se conectava, porque dizia, não estou sozinha nessa, ó, essa bichinha aqui doidinha também está postando. Então, não tinha muito isso. Já hoje em dia, o que é que eu percebo? Eu não sei se também foi o que eu falei, não sei se é a maturidade. Eu não levo tanto. E aí tem dias que realmente eu não estou com vontade de aparecer, e, de fato, eu não apareço, como hoje. Hoje de manhã eu não botei a cara. Não porque eu não estava bem, mas porque eu tinha outras coisas para resolver, coisas pessoais. E disse, eu não vou gravar hoje. Eu não estou, assim, com foco, com a mente para gravar. E aí eu digo, eu não vou também estar jogando conversa lá no meu Instagram, um monte de coisa, porque acabou que durante essa trajetória que as pessoas me acompanham, percebe que sempre que eu apareço agora é para trazer algo de bom, para trazer algum incentivo, para trazer alguma coisa que agregue na vida dela. Então, mesmo que seja que um dia eu chegue e faça uma resenha de estar passando por alguma situação, que eu ia fazer até dentro do Uber quando eu estava vindo. Falei, vou falar umas coisas. Mas eu tento, de alguma forma, trazer como uma palavra para que quem estiver assistindo ali veja como uma motivação. Antes eu fazia mais na resenha. Eu mangava de mim mesma, eu mangava na minha desgraça, eu fazia aquilo ali, eu ria de mim. Sim. E aí acabava que aquilo ali dava certo. Só que aí hoje a gente não vive mais no momento que nem antes. Hoje a gente está vivendo um tempo de muito cancelamento, das pessoas fingirem ser o que não são na rede social. Muito julgamento. Muito julgamento. E no começo, logo quando eu comecei, não tinha muito isso, né? Sim. Mas hoje a gente está vivendo isso. Então, às vezes, assim... Hoje as pessoas estão apontando mais. Nem faz, nem deixa você fazer do seu jeito. Quer lhe obrigar a fazer do jeito delas. E criticam de todas as formas. E se você for levar... Mas isso sempre existiu. Mas eu acho que hoje está... Mas hoje eu estou achando que as pessoas elas estão mais críticas. Elas estão muito críticas. E aí, só por isso que às vezes eu tenho mais cuidado. Então, quando eu não estou tão bem, realmente eu não apareço. É raro? Por isso que você está perguntando. Porque praticamente todo dia eu estou botando a minha cara lá no Instagram. Porque eu dizia, meu Deus, como é que esse povo faz
para aparecer nos dias que não tá legal, que não tá bem e precisa gravar conteúdo, precisa ter alguma coisa, porque queira que não queira, é uma renda sua. E você precisa aparecer todos os dias. Aí eu ficava, meu Deus, porque tem dia que eu digo, meu pai, eu não quero aparecer, eu não quero pegar no telefone, eu mal olho o WhatsApp. E eu ficava imaginando, eu disse, não, o povo bota um filtro. Mas assim, vai muito, por exemplo, eu gosto de gravar vídeo. E, na verdade, quando eu comecei, foi porque realmente eu gostava. Eu gosto de me mostrar. Eu gosto de falar. Eu sou conversadeira, tu já percebeste, né? Converso demais. Então, assim, eu acho que junta essa minha personalidade e aí junta o útil ao agradável. E aí eu sei que também ali é um trabalho e também sei que tem pessoas que querem me acompanhar. Então, às vezes, realmente, eu não tô legal, eu não tô bem, mas quando, assim, eu aprendi hoje, Jéssica, como é que eu posso lhe dizer? Como é que a gente fala? Eu aprendi a diferenciar, né? Sim. Então, eu aprendi a diferenciar quando a Ágata não está bem e quando tem situações na minha vida que está acontecendo, mas que não, assim, que eu estou bem, mas que mesmo eu estando bem, como hoje, eu estou bem. Sim. Eu estou bem. Só que quando eu olho à minha volta, tem muita coisa que não está bem. Que não está bem. E que tem muita coisa na minha vida que não está dando certo. Mas eu estou bem. Então, eu sei que essas situações que estão acontecendo à minha volta são coisas que vai ser resolvida. Se amanhã, todo problema se é daqui a 10 dias. Todo problema vai ser resolvido. Se você, querer se agarrar no problema, você vai se afundar cada vez mais. Então, acho que a gente tem que levar os problemas com leveza. Não consegui resolver hoje, consegui uma parte, amanhã eu resolvo o resto. Isso. E tentar levar. Agora, não é fácil. Não é fácil. Por isso que eu estou dizendo, eu tive que ter essa sabedoria. Sim. E aí também, quando a Ágata não está bem com ela, como você falou, porque todo ser humano tem dias bons, tem dias ruins. Então, quando a Ágata não está bem com ela, independente do que está acontecendo à volta, eu busco sempre orar, me conectar com Deus, estar com a minha família. E evito não estar postando. Antes eu fazia totalmente o contrário. Eu acho que a Ágata é uma resenha. A Ágata aparece de touca, de pijama, de roupão, tomando café, fazendo café. Eu digo, meu Deus. Ô, Jéssica, se você me acompanhasse quando eu comecei, Jéssica, eu me gravava fazendo cocô. Mentira! Eu tô te falando. Não, eu conheci através da minha irmã. Minha irmã, tem uma blogueira aí de Arapiraca, tu segue? Eu digo, não. Aí comecei a seguir, né? A ver os vídeos e tudo. Aí foi quando a gente montou o estúdio e tudo. Aí que você começou a dizer, ela vem pra cá, não sei o quê. Eu dizia, mas eu me gravava no banheiro, ó, minha gente. Aí eu lá, fazendo cocô, né? Eu não vou falar número 2, né? Todo mundo sabe. Aí eu me cobria assim. Ô, minha gente, deixa eu dizer um negócio a você. Deixa eu começar a falar. Eu fazia resenha de tudo. Aí, de tudo, assim, era no nível de tudo, gente. Eu gravava tudo. Tipo, eu não tenho vergonha, eu não tinha vergonha. Aí, como eu falei pra vocês, eu acho que a maturidade, ela me trouxe mais noção. Pronto, eu era sem noção. Só que eu era sem noção no nível trouxe assim... Trouxe pessoas também de outros níveis que foram lhe ensinando, lhe mostrando os caminhos. Trouxe conexões, né? Para a minha vida, trouxe conexões com pessoas que realmente você acaba também... Agora, sim, a gente também tem que ter um certo cuidado. Aí, bora lá. Por exemplo, quando eu fazia a loucura, as pessoas que gostavam da minha loucura eram as pessoas que são fiel, que dizem assim, o que ela falar, eu gosto porque ela não tem filtro. Então, você acaba tendo pessoas por você. E aí, como eu comecei a ter mais maturidade, quando eu comecei a parar de ser sem noção, aí algumas pessoas chegaram e me... Bicho, eu tô sentindo falta da tua doidiça. Ei, eu tô sentindo falta. Ei, não sei o quê. Começar. Aí vem a cobrança daquelas pessoas que estavam acostumadas com tanta loucura. Sim. E vem outras, assim, que não era nem meu público e que nunca me acompanharam justamente porque eu era louca. E diz, eu tô começando a seguir porque eu vi que você mudou mais, você tá melhor e tudo mais. Mas aí, enfim... Eu acho assim que o seguinte é a gente não perder a essência. Aí eu digo para as minhas seguidoras, gente, independente
de eu ter feito um posicionamento, de eu estar com mais noção, de eu ter mais maturidade, mas a minha essência é a mesma. Eu sou muito simples, tanto é que você fala, como é que tu aparece de touca e de camisolo e de vestido ou dança, alguma coisa? Porque essa sou eu. Então, assim, se você chegar na minha casa, por exemplo, e eu tiver de touca, tipo... vou passar aí na sua casa para tirar alguma coisa. Eu estou de touca, eu não vou tirar minha touca. Não, eu vou abrir o portão do jeito que eu estou. Então, assim, eu penso nisso. Então, a pessoa que eu estou conversando com ela, ela vai ver que, assim como ela usa touca, eu também uso touca. E que não é porque a pessoa é blogueira ou grava vídeo que a gente tem que mostrar a perfeição. E esse negócio de querer mostrar a perfeição, de querer mostrar que está tudo bem, que tudo dá certo, é onde a gente acaba se perdendo. E eu tinha muito isso antigamente, de mostrar tudo que dava errado, de rir da merda, enfim, e acabava que a galera se conectava. Por quê? Porque tem muita gente que está passando por isso. Sim, e se identifica. E a gente está num tempo, acho que de 2022 para cá, não sei, a gente vem com uma onda assim, sabe, de uma galera que a gente sabe que tem um marketing também por trás, que tem tendências todo ano, mas que você não pode errar, não pode falhar, você sabe, eu acho que a gente tem que buscar ser melhor todos os dias, eu acho que a gente tem que dar o nosso melhor todos os dias, como pessoa, como ser humano, mas eu acho que, assim, tem um limite, sabe, assim, eu quero ser melhor cada dia, eu me esforço para ser melhor, só que eu tenho que ver até que ponto eu não estou me cobrando tanto que isso pode me adoecer. Sim. Sabe? E às vezes a gente... mas fulano conseguiu, você consegue. A gente tem que parar porque a vivência e a trajetória do fulano não é igual à minha. Sim. Pronto, eu ia entrar até nesse ponto. Entre vida pessoal e vida online. Sim. Existe um equilíbrio, pelo que você está falando. Que eu acabei de falar, né? Já tem esse equilíbrio aí que... Muito bem, parabéns. Que eu tento, né, gente? Eu tento equilibrar ao máximo. Antes eu mostrava até mais os meninos, eu fazia resenha dos meninos, né, dos meus filhos. Hoje eu mostro menos, justamente porque eles não gostam que eu grave. E Joaquim não gosta quando eu gravo. Às vezes ele tá de chupeta, ele... Pare de gravar a mãe, não me grave de chupeta. E antigamente eu não respeitava o limite. Que nada, menino. Eu sou tua mãe, deixa eu gravar. Por exemplo, o Davi, mãe, eu não gosto quando a senhora me grava. Aí, às vezes, ele tá de cueca em casa, deitado no sofá. E eu venho de lá pra cá gravando ele. Deixa eu ver se eu sair de cueca aí no vídeo da senhora. E Davi tem 12 anos. Deixa eu ver, mãe, deixa eu ver. Então, isso pra mim acaba sendo chato. Porque até que ponto eu sou mãe, tipo, eu trabalho, eu sustento eles, sim. Mas até que ponto eles vão tão desconfortáveis. Não é porque... E antes eu não tinha essa noção, sabe? Antes, que nada, menino, deixa eu gravar, deixa eu fazer minhas resenhas. Então, quando eu falo que antes é porque eu tinha menos noção, hoje eu tenho mais noção e eu também sei o limite do outro. E aí, me envolvi agora, né, tô num relacionamento com uma pessoa que também não gosta de aparecer tanto. E diz, tem coisa que não precisa, você... É intimidade, é uma coisa nossa, não fale. E assim, ele vai meio que direcionando assim, eu acho que não tem necessidade. Eu sou difícil de gravar. Eu gravo de vez em quando. Aí, quando eu pego a minha filha também, ela, mãe, pelo amor de Deus, ela também não gosta. Aí a gente tem que respeitar, né? Aí eu acho que é mais o respeito mesmo. Pronto. E não só eles, viu, Jéssica? Pessoas até da minha família, tipo irmãos. O pessoal não é também muito disso. Então, a única pessoa da família, de fato, que tem essa intimidade com câmera, que não tem vergonha, que gosta de filmar tudo, sou eu. Mas eu tive... que por mais que... Aí deu muito certo e todo mundo começou, não, parabéns, porque deu certo a família me apoiando. Só que mesmo assim eles não gostam de ser filmado. Então, para mim também isso é um grande desafio. Assim, a sorte que eu tenho amigos e tudo que eu sempre gravo, as minhas meninas não gostam. Acabou eles se acostumando, se adaptando, porque é uma coisa que virou meu trabalho. Sim. Mas, às vezes, eu tento respeitar, assim, o limite, né? Não, eu vou gravar, mas, assim, até que ponto? Eu não posso passar desse limite aqui, porque eu estou desrespeitando, né? Mas que seja meu filho, eu mande nele, o banco é de menor, é minha responsabilidade, mas eu tenho que saber o limite do meu filho, porque, assim, se fosse meu pai ou minha mãe, se eu não gostasse, então, aí eu já fico pensando nisso. Realmente, se fosse meu pai e minha mãe gravando e eu não quisesse. Você tem rotina de gravação de conteúdo ou é aleatório? É aleatório. Deixa rolar. Eu deixo rolar. Porque a minha vida, eu sou uma pessoa aleatória.
esses dias eu fui me maquiar, eu fui fazer maquiagem, né, para um ensaio de fotos. E aí a maquiadora, ela olhou para mim e disse assim, eu nunca vi uma pessoa tão aleatória igual tu. E ela morrendo de rir com a minha doidice lá, eu resenhando. Ela disse, tu é muito aleatória, menina, que resenha, e rindo. E aí eu fiquei pensando naquilo, é muito aleatório, sabe? Agora sim, Jéssica, tem um porém. É aleatório no sentido de que eu não crio uma rotina de dizer. Que nem uma vez saiu na mídia um cronograma de postagem de uma blogueira bem famosa, acho que foi a Boca Rosa, não lembro, que ela tinha um cronograma que dizia, de manhã, dá bom dia. Tal hora, postar com o filho. Numa época, acho que foi antes da pandemia, foi pós-pandemia. E saiu na mídia e as pessoas começaram a ver que aquilo que ela estava fazendo todos os dias era como se fosse realmente, como você falou, é um cronograma. Eu não tenho nos stories. No meu feed, eu seleciono mais. Aí, por exemplo, um vídeo meu no feed, se ele não for de uma propaganda, de uma divulgação de um parceiro meu, tem que ser alguma coisa minha, uma foto minha, alguma coisa assim, ou uma postagem minha, algum Reels meu, criativo, ou com a simplicidade que eu tenho, trazendo sempre alguma coisa que agregue na vida do meu seguidor. Ponto. É algo que eu boto no meu feed porque vai ficar ali, então tem que ser algo ou que eu queira deixar ali registrado aquele momento ou algum conteúdo que eu queira trazer para agregar na vida do meu seguidor. Já nos stories é muito aleatório, porque assim, eu tenho um cronograma, por exemplo, dia de sexta eu vou na Morada gravar, dia tal eu vou em tal canto gravar. E aí eu tenho a agenda. Sim. Só que, assim, durante aquele dia, eu sei que eu tenho aquele compromisso. Mas se eu quiser, tipo, acordar no dia que eu quiser fazer 10 stories até chegar a hora de ir lá gravar a divulgação, eu gravo. E se chegar o dia que eu não acordar e dizer, não, fazer só 3, 4 stories, eu sou aleatória quando eu digo por conta da situação. Sim. Que às vezes acontece uma situação ali na hora que me faz levar aquilo para o dia a dia. E às vezes tem dia que não é tão interessante que eu vejo que não tem para que levar aquilo para os stories. Então, é aleatório nesse sentido, sabe? Entendi. Mas o perfil, o feed, eu tento, minha gente, o máximo no feed, colocar só coisas que agreguem na vida do meu seguidor. Não saio colocando meio mundo de coisa lá no meu feed. Pronto, o feed já não é aleatório, né? Mas realmente é algo que combina assim comigo. Tanto é que eu não boto o feed todo dia. Não sei se tu percebeu, não boto não. Assim, às vezes. Mas é isso. E vamos lá, uma curiosidade minha. Eu acho, não sei se você já respondeu em algum lugar. Sim. Por que o nome Rapunzel? Bora lá. Depois tu corta essa parte, viu, Vitória? Sim, também. Tu tá tossindo, né? Mas eu acho que é esse ar-condicionado. Não. Não, então deixa. Peraí, deixa eu limpar aqui, tá coçando. É porque eu tenho rinite, minha gente. Eu também tenho. Tô brincando, se não quiser cortar, não corta. Mas é porque eu tenho rinite. E aí você vai ver que eu coço muito. Ou eu faço muito assim, ó. É coceira, entendeu? Bora lá. O Rapunzel veio muito tempo atrás, porque o meu cabelo, ele sempre foi grande, só que o meu cabelo era bem maior. E ele era todo loiro. Eu pintava até em casa mesmo. Era aquela tinta bem oxigenada mesmo. Eu pintava em casa e eu sempre gostei de ter o cabelão. Então, ele era bem grandão mesmo, assim, passava da bunda. E teve uma época da minha vida que as meninas me chamavam de Rapunzel. Um grupo, assim, de amigas, de colegas minhas que eu conhecia, eu dizia, parece a Rapunzel, que esse cabelão, parece a Rapunzel. E aí foi quando eu fui criar um grupo no WhatsApp, na época eu nem gravava vídeo, acho que foi em 2015, E eu fiz um grupo só com as minhas amigas. E aí foi quando eu fui e coloquei, né? Bonde da Rapunzel, que era eu e minhas amigas. A gente criou esse grupo. Sim. Pra gente fazer encontros, festas, pra gente fofocar, pra gente resenhar no grupo do WhatsApp. Na época o WhatsApp estava bombando. Acho que foi em 2015. Então, quando foi em 2017, que eu comecei a gravar os vídeos, que eu comecei a postar os vídeos, eu postei o vídeo da Rua do Sol. Foi o meu primeiro vídeo. Então, quando aquele vídeo foi compartilhado no Arapiraca do Deboche, o João Paulo, né, ele falou a mim, desbloqueia o seu perfil, que na época era Ágata, né? Gatinha, Sim. Que é meu apelido. Meu apelido é Gatinha, meu nome é Ágata. Então, ele desbloqueia o seu perfil.
porque eu vou marcar você lá no vídeo que você fez. Eu fiz o vídeo na Rua do Sol, postei, o povo gostou, só que ele falou, eu vou marcar você. Então, assim, acho que muitas pessoas vão seguir, porque eu estou vendo gente nos comentários marcando o seu nome e dizendo, marca ela, marca ela, marca ela. As minhas amigas pessoal, né? Sim. Então, quando ele marcou, veio muita gente. Minha gente ganhou uns 5 mil seguidores. Aí eu falei, poxa, eu tô famosa. Aí foi quando o povo perguntou, vai postar mais vídeo, vai fazer mais vídeo, porque acho que perceberam que ali só tinha aquele vídeo. Eu não tinha tantos vídeos assim, eu não era uma criadora de conteúdo. Sim. Eu postei, porque realmente era uma coisa que eu tinha visto na Rua do Sol, o povo, ninguém podia passar lá que os homens paqueravam. E aí eu fiz um propósito, eu disse, meu Deus, eu vou falar isso que eu tô pensando. Será que é só eu que passo aqui, esses bichos ficam paquerando? Falando, ou lá em casa, ou não sei o quê. Aí eu disse, pronto, se a pessoa se sentir feia, tem que vir na Rua do Sol, porque vindo daqui, os caras paqueram, não tem como você se sentir feia. Aí eu disse, eu vou botar isso em um vídeo, essa reflexão. E levei para o lado do humor, e deu muito certo. Então, todo mundo começou a me seguir, e eu fiquei conhecida como a menina da Rua do Sol. Então, quando o João me marcou, não era Rapunzel, mas eu já tinha esse grupo com as minhas amigas, que era o bonde da Rapunzel, mas eu nem usava, nem sonhava usar, era só um grupo de WhatsApp. Foi quando eu disse, eu preciso mudar o nome, porque eu estou vendo que tem muita gente chegando, muita gente está seguindo, então eu preciso mudar aí o nomezinho, botar algum nome, tirar o nome Ágata, porque eu acho que Ágata o povo não vai saber chamar, e não combina com resenha. Então eu falei, não, vou botar Rapunzel, que a menina já está lá, que é o grupo do bonde da Rapunzel, e os meus cabelos eram muito grandes e muito, aquele loiro bem amarelado de oxigenado, sabe? Aí eu fui e botei Rapunzel, mas eu quero outro nome, aí fiquei. Aí eu botei Rapunzel Bolada. Por quê? Porque todo vídeo que eu falava era tipo, bolada, falando coisa, revoltada. Porque eu disse, não vou botar um nome assim, revoltada, estressada, não. Mas eu botei bolada porque não fica tão pesado. E pegou. Menina, foi tão incrível que pegou. E todo mundo só começou a me chamar de Rapunzel. E assim, foi... Minha gente, assim, todo mundo, no nível que até hoje ninguém não me chama de Rapunzel. Eu botei Ágata. Eu boto porque assim, eu acho lindo o meu nome, eu gosto dele. Só que quando vai pra internet, é como se as pessoas só me reconhecem como Rapunzel. Entendeu? Então, assim, pegou. E aí foi quando eu disse, vou deixar Rapunzel, e com coisa de um mês, todo mundo, Rapunzel, Rapunzel, Rapunzel. Eu disse, pegou o nome de um jeito que eu nem conhecia o povo na rua, e o povo dizia, olha a Rapunzel. Então, assim, eu vi que pegou. E aí eu deixei. Aí ficou Rapunzel Bolada, eu com os cabelões, tamanho do mundo assim, sabe? Sempre foi grande e nunca cortou? Não, eu cortei, pronto, aí eu cortei quando eu engravidei do Joca. E aí eu já tinha um monte de seguidor também. Aí eu cortei ele daqui, assim, porque eu disse, não vai... tava bem estragadinho, né? E aí na gravidez eu disse, não, eu vou cortar, porque na gravidez, toda a gravidez, o cabelo cresce muito. Não, eu cortei e deixei do tamanho do teu, Jéssica, na minha gravidez. E aí era pretinho, assim, mais escurinho, porque eu disse, vou deixar natural e depois eu pinto. Aí, depois da pandemia, aí ele começou a crescer. Aí eu cortei, mas eu vou cortando assim, tipo 4 dedos. Não corto ele demais, não. Daqui, mas não, gente. Ainda pensei, Jéssica, esse ano, de meter a tesoura e fazer assim, deixar ele mais curtinho. Tu acredita? Mas porque eu não estava bem comigo mesmo. Eu não estava bem comigo mesmo. Eu não estava satisfeita comigo mesmo. Então, eu acho que eu disse, vou meter a tesoura nesse cabelo, vou cortar, vou mudar o visual, vou mudar tudo. Você queria mudar, radicalizar. Aí eu disse depois assim, nada, vai que depois eu me arrependo, é melhor me aquietar, pronto. Aí só pintei, que eu já vinha há 3 anos sem pintar. Não, mais de 3 anos, que foi do pós-pandemia. Desde a pandemia, assim, no pós-pandemia, eu não pintei. Estava bem natural. Aí eu disse, vou pintar. E aí eu estou voltando aos poucos ao loiro. Sempre a necessidade da mulher de mexer nos cabelos, né? Não sabe deixar o cabelo quieto. Mulher, porque assim... Ô, Jéssica, eu estava passando por tanta coisa, mulher. Eu estou tentando deixar o meu quieto. Tu tá tentando, né? Estou tentando. Mas eu estava passando por tanta coisa que eu disse, Maria, quem vai pagar essa história aqui todinha é o meu cabelo, porque eu já não estou satisfeita. Mas aí eu acabei fazendo essas luzes, de essa iluminada... E gostei. E gostei. Eu digo, aí ficou bonitinho. Eu tô agora com luzes. Vamos lá. Que conselho você daria para quem quer começar essa vida de blogueira? O conselho que eu dou, Jéssica, como eu sempre falo, o mundo, hoje, ele é o digital. Hoje está mais fácil, né? Vamos dizer assim. Porque mais da metade das pessoas do mundo, eles têm
acesso à internet. Quando você começou, você teve apoio? Não. Foi você por conta própria? Só eu e Deus. Zero apoio, zero, porque, como eu falei, tem pessoas da minha família que não gostava de ser filmada. Eu não tinha celular, era mais difícil. Eu não tinha, assim, um apoio de alguém que dizia, vá, grave. Tive apoio dos seguidores, né? Que até o telefone não cedeu. Pronto, o apoio que eu tive foi dos seguidores. Mas por eu ser eu, por eu mostrar o que eu pensava, o que eu achava e as pessoas se conectarem comigo. Só que, assim, é simples. O mundo, mais da metade da população tem acesso à internet. E hoje é comprovado que muita coisa que a gente vende através da internet. Hoje a gente paga uma conta pelo celular. Hoje a gente faz uma compra, prefere estar comprando na comodidade da nossa casa. Então, tudo está no digital. Então, o conselho que eu dou? Eu não digo mais hoje que a pessoa... mas é porque eu quero ser blogueira. É você ser você... ter autenticidade. A autenticidade nada mais é do que você ser você. Porque quando você é você, a Jéssica é a Jéssica, eu sou eu, ninguém vai se substituir você. Sim. Ninguém vai me substituir. Cada um vai ter o seu jeitinho, né? E aquilo é o que deixa a gente diferente dos outros. Porque quando a gente começa a querer ser igual a todo mundo, aí você acaba não tendo personalidade. Então, ou seja, você não acaba sendo uma pessoa autêntica. Então, eu sou mais fechada, eu converso mais. Pega aquilo e abraça e diz... eu amo esse meu jeito, porque esse é o meu jeito. E as coisas, para mim, vai dar certo por causa do meu jeito, porque eu sou assim. Isso é autenticidade. Então, o primeiro passo para quem quer se gravar é se gostar. É botar a cara ali mesmo. Mas fulano conversa mais, fulano... Não, mas eu quero fazer do meu jeito, porque vai ter pessoas... Até para mim hoje foi um desafio, né? Porque eu disse, meu Deus, eu falo tão pouquinho. A Agatha vai falar um monte. É igual o homem da cobra. É igual o homem da cobra. Mas vamos lá. Mas é isso. Eu acho que é você ser você. É você não pensar no que as pessoas vão falar ou vão julgar. E é você entender que o mundo hoje está no digital. Então, que através dele tem muitas portas que podem se abrir. E quando você é honesto, você tem autenticidade, você cria, sim, uma comunidade e pessoas que concordam com você, justamente por você ser quem você é, pela sua essência. Então, vai ter muita gente que vai se conectar. Porque tem gente, Jéssica, que não gosta do meu jeito. Sim. E aí tem gente que pode não se conectar com o seu jeito. A gente vai saber? Não. Então, a gente só vai saber as pessoas que vão abraçar quem nós somos quando a gente começar a botar a cara. Então, isso é na vida, minha gente, não é só na internet, não. Na sua vida, tem pessoas que não gostam de você, sim, só pelo fato de você ser quem você é. Tem pessoas que não gostam de você só porque você é do seu jeito, é mais calada, é mais quieta, sabe? É mais de observar as coisas. E tem pessoas que gratuitamente já não vão muito com a sua cara. Então, isso já acontece na nossa vida. Então, é a gente não se prender nesse lado. É a gente se prender no que a gente pode agregar e levar e somar para o outro, enfim, e ser você. Aí você vai encontrar um monte de pessoinhas parecidas com você que vão te abraçar e que vão dizer, eu amei. E aí isso vai te dando força. O segredo é isso. Seja você. Vamos lá. Vamos. Mais uma pergunta que não quer calar. Como foi que Agatha, mãe, esposa, dona de casa, blogueira, partiu para a política? Manda, Jéssica! Meu Deus! Jéssica, foi uma loucura. Não foi uma loucura? Foi. Mas assim, gente, foi tão complicado. Eu tava tão confiante que a bichinha ia ganhar. Agora, sabe por que as pessoas pensam que eu ia ganhar? Sim. Porque eu fiz um bom marketing, não foi, não? Foi. Eu consegui fazer com que a minha campanha fosse a mais falada. Você sempre mostrou a verdadeira pessoa que você é. Você sempre foi transparente em tudo que você faz. Se então, você achava uma coisa ridícula, você ia lá e falava. Que palhaçada! Você ia lá e metia o pau. Se estava bonito, estava bom. Se estava feio, estava feio. Então, assim, para mim, eu achei que você iria ganhar justamente por isso. Porque você, em tudo que você faz, você procura ser transparente da melhor forma possível. Dar o seu melhor em tudo que você faz. Isso. Então, assim, a política, ela foi um desafio. Foi uma surpresa, tipo, porque muita gente achou que eu ia ganhar, ou que eu até ia tirar mais votos. Mas, para mim, eu vou ser bem sincera, foi um grande desafio para conciliar. Não foi fácil. Principalmente quando a gente vem sem apoio político.
sem assim, só com o apoio de pessoas próximas a você, dizendo, eu vou fazer, e espero que as pessoas abracem essa ideia. Só o sonho e a coragem, como diz o outro. Então, para mim, me lançar como candidata foi um mega desafio. Foi outra coisa que foi Deus que ficou pedindo. E porque assim, o político, ele é um representante do povo. O político, ele está ali para trabalhar pelo povo. Então, quando você vota em alguém, você está votando uma pessoa que te representa, que você sabe que vai ter capacidade de te representar. Sim. Lá na Câmara e onde quer que ele esteja. Enfim, então, eu me vi, quando Deus começou a plantar isso no meu coração, eu me vi, eu seria uma boa representante. Então, isso plantou no meu coração. E quando eu fiz a campanha de 2022 na rua, apoiando como apoiadora, não era influenciadora, não era como candidata, era como apoiadora, eu ia de porta em porta, eu ia nas pessoas e eu via o carinho que as pessoas tinham por mim, me reconheciam. E, ao longo disso, como eu falei do projeto Liberta e Livre, que a gente já vinha trabalhando com várias mulheres, eu falei, eu posso ser uma representante e eu posso ligar isso ao meu trabalho. Eu posso ter esse cargo que eu faça mais pelo povo. Porque tem horas que eu quero fazer mais, eu não posso. Tem horas que eu quero, assim, sabe, dar mais, fazer mais. Tem muita ideia, mas eu não posso. A Ágata não pode. Entendeu? Porque, às vezes, eu não posso me doar, assim, tirar do meu bolso, tirar 100% de mim. A gente sabe que tem um limite. Tudo tem um limite. Então, assim, eu vi a política como uma forma de fazer mais pelas mulheres, pelo Liberta e Livre, pela população de Arapiraca. Eu vi a política como uma porta onde eu poderia usar a minha disposição, a minha autenticidade, como você falou, a minha verdade a favor do povo de Arapiraca. A minha influência eu ia usar a favor do povo de Arapiraca. Então, eu vi a política como isso. Eu digo, se eu sem ser, as pessoas já me verem assim, já me recepcionam, já me recebem, já me pedem, eu já tenho um projeto, eu já faço, imagine se eu estiver lá. Sim, de dentro. De dentro, Fica podendo bem mais fácil. Levar a voz de uma pessoa que está ali precisando de uma coisa, chegar ali, está precisando disso. Isso sim ser a minha obrigação, porque eu ia estar ali como representante. E aí foi quando eu decidi. Mas não foi fácil. A pergunta que você fez, como é que eu fiz para conciliar? Eu segurei na mão de Deus e fui. Eu segurei na mão de Deus e fui. Como conciliou? Foi Deus. Porque, gente, foi milagres. Eu vivo de milagres, tá? Porque, assim, foi o seguinte. Eu me lancei. E aí, eu tinha meu marido, temos filhos, tinha casa, tinha meus trabalhos. E muitos meses eu precisei abrir mão das minhas divulgações. Eu precisei abrir mão de mais momentos de viagem, sair, de estar com meus filhos. Eu precisei abrir mão, às vezes, de ter momentos no meu relacionamento, porque desde o momento que eu lancei o meu nome até o final da campanha, o meu companheiro, ele me apoiou, assim, em um nível que tudo que a gente fazia era respirando em torno da minha campanha. A gente não desfocou, não botou foco em outra coisa. E aí, minha mãe me ajudou muito, né, obviamente, durante esse período, porque aí ela me ajudava a cuidar dos meninos. Então, eu sempre que eu precisava, eu deixava com ela me ajudava. Mas, assim, era coisa da gente dizer, tem hora para sair de casa, não tem hora para comer, tem hora de sair de casa, mas não tem hora de voltar. Não tem a hora certa da gente comer, e a gente vivia ali em função daquela campanha, porque cada dia que passava aparecia uma coisa diferente para fazer, uma experiência nova, algo que, como eu nunca fui candidata, eu não sabia, e reuniões, e mais reuniões, e mais reuniões, e, enfim. Eu acho que até depois da política, foi onde eu percebi que eu me cobrei muito, porque eu, como influenciadora, eu não tinha tanto uma pressão, eu não tinha tanta cobrança, mas eu, como a pessoa que estava lançando o nome para ser representante de um povo, eu sofri uma pressão a mais. Mas aí eu digo, e se eu faço uma dancinha? E se eu estou feliz e rebolo, comemoro? E se eu falo uma palavra e as pessoas interpretarem mal? E se? Então, o político, ele não deixa de ser uma figura pública. Então, assim, eu senti... O momento que eu mais senti, vamos dizer assim, pressão
da sociedade, que muitas das vezes é a nossa própria cabeça que fica se cobrando, foi no momento da política. Porque eu tinha cuidado para falar, eu tinha cuidado porque eu sei como eu sou. Você sentiu que estava perdendo um pouquinho da sua essência pelo medo do julgamento do povo? Senti, mas eu não senti que eu estava perdendo a essência. Sabe o que eu senti? Sim. Eu senti que eu estava me cobrando coisas que eu nunca fiz na minha vida, Jéssica. Eu nunca me cobrei. Eu sempre fui uma pessoa que eu falava o que eu pensava, que eu fazia o que eu queria. E quando a gente entra no meio político, a gente começa a perceber que nem tudo a gente pode falar, assim, de qualquer forma. Sim. Que tem que ter até um certo meio para falar, para que outra não interprete de um jeito, para que o outro não fale. Então, assim... porque uma palavra dita, como se diz a história, pode ser distorcida em várias. E como o mundo digital está hoje, que aquilo ali se espalha. Então, assim como você perguntou, eu não senti que eu perdi a essência, mas eu senti que foi o momento da minha vida que eu mais me cobrei. Não era uma cobrança que vinha de fora, que as pessoas me pressionavam, não. Eu mesmo me cobrava. Você mesmo se cobrou. Coisa que nunca aconteceu na minha vida inteira, mesmo me filmando de tudo que é jeito em casa, de toda forma, que eu nunca liguei para julgamento de ninguém, porque ninguém nunca me deu nada. Eu dependia dos meus seguidores. Tudo que eu tinha, eu dependia de Deus, né? Primeiramente, e dos meus seguidores. Então, eu era uma pessoa que eu não me importava com o que estavam falando. Eu queria saber, sim, mas meus seguidores estão satisfeitos? Porque o que importa é eles. Mas chegou num ponto que na política eu tive que ter esse cuidado. Eu me senti assim, me cobrei muito, mas eu consegui. Eu fiz uma campanha bonita, uma campanha assim que foi uma experiência num nível que eu pude usar minha criatividade, que eu pude fazer o que eu queria, assim, quando eu falo no marketing, sabe? Sim. De me reinventar, enfim, foi algo tão bonito, Jéssica, que quando passou eu falei, meu Deus, foi uma missão tão grande que o Senhor me deu, mas que eu consegui executar com êxito. Agora, assim, não ganhei. Achei que ia ter mais votos, como você achou, mas foi pela proporção que a campanha tomou. Sabe? Que aquilo tomou. Então, todo mundo ficou pensando, vai ganhar, vai ganhar. E eu via até os vereadores com medo, pensando que eu ia ganhar. Via meu nome nas pesquisas e achavam que eu ia ganhar. Só que eu também sabia que tinha a possibilidade de eu não ganhar, porque eu estava indo pela primeira vez com a cara e com a coragem, só com o meu sonho. Eu não fui ali... eu vou entrar e eu vou ganhar. Vai arriscar novamente? Eu disse, eu vou dar o meu melhor. Agora, sim, eu tenho um ditado que diz assim, nunca diga nunca. Sim. Aí você diz o quê? Vai arriscar de novo? É a pergunta que não quer calar, né? Vai arriscar de novo? É que nem diz o ditado, nunca diga nunca. Então, assim, hoje, 2025. Vamos dizer que foi uma escola. Isso. Você aprendeu, já sabe o caminho e o que pode ser melhorado. Não é assim? Perfeito, Jéssica. Foi uma experiência que eu aprendi. Eu vi os bastidores. Sim. Pude ver um pouquinho dos bastidores. E não só como a espectadora, ou não só como uma pessoa que vai lá e vota, mas como uma pessoa que está do outro lado também. E foi uma escola, como você diz. Então, assim, eu já sei por onde ir. E acho que foi até uma experiência. Já pegou um atalho. Hoje, esse ano, 2025, eu precisava de um ano mais calmo. Eu precisava, assim, eu não sei, às vezes tu tem um propósito. Deus pode até ter tirado o meu Instagram, né? Porque eu tinha essa responsabilidade de ter muitas parcerias e estar postando. Sim, ainda tem essa, né? O Instagram, né? Ainda está na justiça. Está na justiça. Resolveu. Então, está nas mãos de Deus, né? E da justiça. Então, só quando eles resolverem, tiver boa vontade de me devolver. E aí, eu senti que foi um ano que eu precisava desacelerar. Porque... O Instagram fez esse ano? Não, foi ano passado. Final do ano passado. Ainda está rolando. Ainda está rolando. Então, assim, são meses. Então, assim, eu acho que esse ano é um ano mais de se acalmar, desacelerar, viver mais um momento. E, assim, se ano que vem é ano de política também, ano que vem. Mas, assim, é eu agora estudar mais, é eu pensar mais e, de fato, perceber se é o que eu quero. Porque não é fácil, a pressão é grande. E por isso que a gente vê... que muitos políticos, você diz assim, mas a maioria dos políticos é muito engessado, a maioria dos políticos, eles não são de falar demais, a maioria dos políticos, eles são, vamos dizer, misteriosos, mas é porque qualquer coisa que você fala pode voltar contra você.
Então, o político ele tem que ter muita sabedoria. Não é só, vamos dizer, a simpatia com o povo. Não é só ser aquele político que abraça, que é do povão. Além disso tudo, dele ter essa simpatia de conquistar o voto dele, ele tem que ser alguém que, de fato, trabalha e representa, mas tem que ser uma pessoa sábia, porque tem que saber lidar até com as circunstâncias de Sim. saber o que falar. Então, e principalmente, como você falou, no mundo de hoje, que está todo mundo muito crítico e julgando tudo, a todo tempo, e apontando, e nada para o povo tá bom. Então, assim, foi uma experiência difícil, mas eu coloco nas mãos de Deus. Se lá na frente surge uma oportunidade ou algo que diga, vá, como você falou, eu já fiz a escola, eu já passei pela escola, então já sei. Se não também, tá tudo certo, porque eu também estou bem na minha área. Eu também estou bem no dom que Deus me deu, que foi com a comunicação, que foi com os vídeos, com a mídia. Eu estou super feliz com o que Deus me confiou. O que eu puder agregar, tudo bem. Se não, eu estou feliz. Meu Deus, minha gente, é muita coisa para conversar, tem muita coisa para perguntar, mas deixa eu perguntar. Como foi que você conheceu a Gabi e como foi que surgiu o projeto Liberte Livre? Então, foi parceria das duas? Não, você começou sozinha? Foi. O Liberta foi em 2022. Foi justamente no pós-pandemia que eu vinha refletindo muito sobre a minha vida, minhas escolhas, passei por um processo de autoconhecimento. E aí eu vinha aprendendo muito. Então, eu disse, eu preciso levar isso não só para o Instagram. E eu fazia muito vídeo de motivação. Eu fazia vídeos motivando outras mulheres, dando conselho para outras mulheres. Então, eu falei, eu não posso ficar só no Instagram, que está muito cômodo. Eu vou criar um movimento, eu vou criar eventos onde eu vou lá, onde eu posso palestrar, onde eu convide pessoas para ir também. Eu acho tão lindo quem palestra. Eu também. Eu chego lá. Vai chegar. Porque, assim, quando a gente se mentaliza, quando a gente acha bonito, é porque no seu coração já tem esse desejo. E isso acontecia comigo. Eu dizia, eu tenho tanta intimidade com o celular, mas se me dá um microfone, eu ficava... E o que é que eu vou falar? Será que eu vou prender a atenção das pessoas assim como eu prendo no celular? Porque é diferente. Mas, no início, eu comecei só com a coragem. Que, meu Deus, eu preciso, não sei como eu vou fazer, mas vou fazer. Então, comecei contando a minha trajetória. E depois levei outra edição, que foi falando mais sobre o nosso lado emocional, para a gente trabalhar os nossos traumas, porque eu vinha, assim, sabe, gente, de tanta coisa assim acontecendo comigo, pessoa de uma fase tão de amadurecimento e aprendizado, que eu queria dividir aquilo com as mulheres. Então, eu disse, não, vou fazer. Aí, fechei com a Tatiana, uma parceria, que ela é psicanalista, ela tinha chegado na cidade. E eu disse, mulher, vamos. Ela disse, eu já estava procurando um projeto assim. Foi até um parceiro meu que indicou, disse, eu vi que você fez um movimento, tem um projeto, né? Eu disse, tenho. Tem uma mulher que você vai gostar de conhecer. Deixa eu lhe apresentar. Então, ele me apresentou. Então, a Tati foi lá, fez a palestra, todo mundo amou. E aí foi quando eu fui para um movimento que teve da violência contra a mulher, acho que foi em agosto, se eu não me engano. Eu não lembro. Mas a gente teve uma movimentação em Arapiraca que a Gabi estava. E aí, que foi essa movimentação, foi na rua. Várias mulheres foram à rua para pedir um basta a violência contra a mulher, a violência doméstica. E foi um movimento bem bonito que fizeram no dia. E eu fui. E aí, quando eu chego lá, eu já conheço a Gabi desde quando eu comecei a gravar vídeo. Que a Gabi também era blogueira, né? Ela era influenciadora. E eu conheci ela muito assim, de vista. Quando tinha evento que reunia blogueiros, aí a Gabi estava, oi, tudo bom, tudo bom. Mas eu nunca tive intimidade. Então, quando eu vi a Gabi nesse movimento, ela chegou até mim, sentou e a gente trocou uma ideia. E ela disse, menina, que movimentação você fez esses dias, né? Umas palestras, achei bacana. Eu falei, eu fiz o convite. Você não quer não ir lá e tudo mais? Ela, vou. Se vá, está de braços abertos, o dia que você quiser ir lá. Então, quando ela foi, ela sentiu a energia. E ela viu que, de fato, aquilo que a gente faz é algo que realmente é para ajudar o próximo, é ajudar as outras mulheres. Sim. E aí a gente se conectou. E a Gabi tem muito isso dessa conexão. Aí, de lá até hoje, ela me ajuda muito com o projeto. Evento, no podcast mesmo, você viu quando eu disse, não, vamos lançar um podcast pro Liberte Livre? Precisa voltar, né? Preciso voltar. E aí ela foi, não, eu vou, vamos. A menina também, não, vamos, a gente leva convidados. O dia que ela podia vir, ela vinha. Ela entrevistava também. Então, é uma pessoa que eu tenho gratidão
demais, porque ela me ajudou bastante desde o início, não só ela como a Tati também, a Larissa no início até veio até para o podcast, a Grazi também em treinamentos, ela vai mais como treinadora, mas assim, a Gabi eu tenho muita gratidão porque batalha. O último evento que teve do ano passado, ela que organizou praticamente sozinha, me dando super força, porque eu saí de uma campanha que eu tinha perdido, que eu estava esgotada, sem Instagram, e fazer um evento para mulheres, eu estava sem cabeça. A Gabi tomou a frente e disse, deixa que eu resolvo. E aí eu disse, porra, que pessoa, assim, do coração bom. Então, ela vem desenvolvendo esse projeto junto comigo. Não adianta eu falar aqui não, porque ela vem tomando a frente, ela vem trazendo ideias, ela vem trazendo também novidade. Então, assim, para mim, hoje, o Liberta também tem a cara da Gabi. E aí eu sempre digo a ela, eu digo às meninas também, olha, não é meu não, é de todo mundo, é de vocês. Então, o que a gente puder fazer para trazer para outra mulher e ver outra mulher crescendo, o Liberta está aqui para fazer. E aí foi isso, nasceu justamente por conta dessas minhas questões que eu vinha passando pelo autoconhecimento e que eu precisava passar isso para outras pessoas. E a forma que eu encontrei foi fazer palestras e reuniões e que até hoje está esse movimento, né, incrível, e espero que cresça bastante. E estou só me recompondo para trazer mais ideias, para trazer mais novidade, inclusive. Muito bem. Né? Esse ano mais não, mas eu creio que no próximo teremos mais um reality. Jéssica, você viu que foi difícil. Mas assim, daqui para o final do ano a gente pode ver. Pronto. A gente pode sentar e ter umas ideias juntas. Gente, foi maravilhoso bater esse bate-papo aqui com a Agatha, a famosa Rapunzel. Foi muito proveitoso, muito bacana. Quero agradecer de antemão. Foi muito bom aqui esse nosso bate-papo. Conhecer um pouco mais de você, da sua trajetória, de tudo que você faz, um pouquinho, né? E só gratidão. Gratidão Ô, Jéssica, mesmo. tu acha que eu conversei demais? Não, Nadinha, ótimo. né? Nadinha. Vamos fazer agora um bate-volta. Tá. Vou falar algumas palavras e você responde o que vier na sua cabeça. Tá, joia. Bora lá. Deus. Tudo. Amor. Filhos. Gratidão. Fé. Não sei explicar gratidão. Rapunzel. Vou saber a palavra agora. Eu esqueci a palavra, mas é tipo assim, quando você sai de um nível que você está desacreditada e tipo uma virada de chave. Quando Sim. fala Rapunzel, esse nome para mim remete isso. Remete a virada de chave na sua vida. Virada de chave, né? na minha vida. Certo, pronto. Agora eu quero que você puxe aqui. Pega o papelzinho. E vamos ver o que Deus vai falar para você. Ai, Senhor, nesse eu pedi... momento. Ô, Jéssica, eu não vou nem ler agora, porque eu não quero chorar. Você acredita que de manhã eu fiz uma oração? Olha como as coisas de Deus são. E aí eu orei, como todo dia eu oro, estou orando de manhã, e eu pedi a Deus que falasse comigo, de alguma forma, mas que me desse uma palavra. Que fosse através de alguém, que fosse através de alguma coisa, mas que ele ainda tinha profeta na terra, que ele também ainda usava o que ele queria, a forma que ele queria, para falar comigo. Sim. E eu vim, como eu falei aqui no início, eu vim hoje para a gravação muito pensativa diante de várias coisas que estão acontecendo na minha vida. Enfim. E aí agora, no final da gravação, tem a surpresinha de pegar um versículo, É, um versículo. E dizer, vamos ver o que Deus vai trazer para você. Ó, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus já me respondeu. Ai, meu Deus. Deus é maravilhoso. É. Deus é maravilhoso. Eu tenho em casa em cápsula. Elas são umas cápsulazinhas. Tenho cartinha. Eu tenho isso aqui de várias formas. Que a gente sempre gosta de Que era ter. exatamente o que eu queria saber, era sobre isso. Sobre esse amor ao próximo. Até que ponto. Uhum. Até onde. Enfim. E aí Deus vai mandar essa logo. Não é sobre amor, não é só sobre Deus, é sobre Ele. O tanto que Ele amou a gente. Ele mandou o filho dele para morrer por nós. O único filho que Ele tinha. Então, Deus está dizendo assim, isso é amor.
talvez sacrifício, né? Enfim, mas Deus me respondeu. Tá vendo aí? Que lindo, né? Que lindo, é. Muitíssimo obrigada, Agatha. Deus abençoe. Gratidão Amém. por tudo. Amém, amém. E se tudo isso está acontecendo, hoje existe o Ketnicast. Gratidão a vocês, né, que deram essa virada de chave, esse pontapé inicial. Eu só tenho a agradecer a Deus, a toda a minha equipe, meu esposo, minha filha Vitória, minha filha Renata, né, a todo o suporte, meu esposo Erlan, o Jean, que trabalha aqui conosco e nos ajuda em tudo que a gente precisa. E só agradecer a Deus por tudo. Então, espero que vocês tenham gostado de saber um pouco da vida da Agatha, que vocês nos sigam no YouTube, no Instagram. E é isso. E gratidão, muito obrigada. Gente, a Jéssica é linda demais e ela fala numa paz, numa leveza. Isso é o que faz você ser diferente. E é como você falou, assim, as pessoas têm que aprender que tudo é no tempo certo, que tudo, minha gente, é um passinho de cada vez. Quando a gente vê a Jéssica... E eu pensei tanto em desistir. Com esse olhar dela, com esse brilho, agradecendo a família, agradecendo por estar aqui, para muitas pessoas pode dizer assim, mas é besteira isso. Mas só a gente sabe os medos que a gente enfrenta todo dia. Que, às vezes, o que para mim é uma coisa tão simples, para o outro não é. Às vezes, o que para você é uma coisa tão besta, para mim não é. É um tremendo desafio. Então, cada conquista, por menor que seja, que o outro comemora, a gente tem que ficar feliz, a gente tem que comemorar junto e a gente tem que apoiar, porque só nós sabemos os nossos desafios internos, tudo que a gente já passou, desde a nossa infância, enfim, o que fez com que a gente tivesse algo que nos trava, que para muitos é uma besteira, para a gente não é. Então, cada um sabe da sua caminhada e cada um sabe das suas pequenas conquistas. Então, eu que quero parabenizar você aqui por você ter tido essa coragem, por você ter dito, eu vou passar por cima disso que me trava, eu vou me apoiar nas pessoas que me amam, que estão me ajudando, que estão pegando na minha mão. E parabéns pela coragem, porque quando a gente quando a gente dá o pontapé, as coisas, Deus vai dando o chão e as coisas vão começando a fluir. Daqui a pouco você diz, que bom que eu comecei. Porque se eu não tivesse começado, talvez você não vai viver coisas extraordinárias que lá na frente Deus vai preparar. E continue desse jeito, fazendo do seu jeito, seguindo o seu coração, do seu jeitinho, que você vai ver que lá na frente Deus vai mostrar a você que você fez o certo de ter começado e de não ter ficado parada só com a vontade. Porque sonho Deus dá a todo mundo. E Ele dá coragem também. Tem aquela coisa, né? É melhor você fazer errando do que se arrepender de não ter feito e ficar pensando. Como seria se eu tivesse feito, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer a Deus por colocar pessoas na minha vida, conhecer você, a Gabi, as meninas e conhecer a sua história. Porque, assim, eu já via você aqui, entrando aqui, gravando e tudo, mas não tinha essas intimidades de bater um bate-papo. E conhecer hoje você um pouco a mais, eu só tenho a agradecer a Deus. E muito obrigada. Ai, gente, eu que agradeço. Feliz demais. Obrigada pelo convite. E o que precisar já sabe, né? É Com só certeza, ligar, é só chamar. Precisar da gente aqui, o KCast está à disposição. E sucesso. O que tiver Deus ao nosso alcance, estamos aqui. E quem sabe uma próxima batalha das empreendedoras, né? Com e quem certeza. sabe a Jéssica lá à frente de uma das provas, pegando no pé dessas meninas, posicionando elas e trazendo até essa coragem que muitas hoje têm. Sim. E se trava. Você viu lá no dia? Se travava, via a câmera e nervosa. Que tinha intimidade, esqueci até o nome da menina, que tinha intimidade com o celular de gravar, dizer, menina, eu tô passada comigo, porque eu tinha intimidade. Eu gravava, eu gravo. E aqui, literalmente, eu travei. Quando eu vi 3, 4 câmeras do meu rosto, eu travei. E ela tendo intimidade. Eu disse, pra você ver como as coisas mudam de figura. É como eu. Eu sempre trabalhei por trás das câmeras. E hoje é que eu tô
aparecendo. E vencendo todos os obstáculos internos, todos os medos, toda a vergonha. A Jéssica, jogou assim pra cima. E digo, vou pra cima e tá dando certo. Tá dando certo. E vai dar. E Deus está dando vitória e Deus vai abençoar muito o seu podcast. Creia. Ave Maria, eu pedi tanto resposta para Deus que foram 3 confirmações e eu ainda querendo desistir. Mas eu disse, não, agora vai. Os vídeos se perdendo e as coisas dando errado. Eu digo, não, mas vai. Às vezes é o inimigo, você sabe que fica furioso. É o que Deus falou comigo quando eu estava vindo. Às vezes é o inimigo. Você tinha a confirmação do seu propósito, do que você tem que fazer. Deus mostrou a você que tem que ser feito. Só que quando a gente vai fazer, aí o inimigo começa a querer atrapalhar. Então, ele usa realmente coisas para a gente desfocar e dizer, será que não é Deus que está fazendo isso? Não, a confirmação de Deus a gente já tem. E a gente já sabe. Algumas coisas que acontecem para atrapalhar realmente é o inimigo. Mas que a gente não perca o foco, né? Nunca, jamais. Nem o foco, nem a esperança e nem a fé. E nem a fé. Porque Deus é maior. Amém. Tchau, pessoal. Tchau, obrigada, gente. Beijo, até a próxima.